E aí, pessoal, tudo bom? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai estar vendo justamente como é que a gente vai estar utilizando o banco de dados, né, para estar salvando as informações que a gente for pegar dessas listas, né? Aí eu criei aqui intencionalmente, né, uma lista, uma tabela com somente duas colunas para poder facilitar os testes, não só nesse momento também, como nos primeiros momentos, né? Eu acho que como a gente está aprendendo aqui, é muito interessante que a gente consiga criar as coisas rápido, testar rápido, editar, deletar, fazer tudo de uma maneira mais simplificada possível, para depois a gente começar, para que a gente domine isso e depois passe a pensar como é que seria um contexto um pouco mais complexo. Bom, para fazer esse trabalho, a gente vai estar utilizando uma outra ferramenta aqui do Node, o nome dela é Sequelize. E para estar adicionando Sequelize, a gente consegue dar aqui um yarns de Sequelize. De novo, se você estiver utilizando npm, você vai ter que utilizar o comando npm install e o nome da ferramenta que você vai estar querendo instalar. Bom, aqui para o nosso caso a gente vai estar utilizando o Sequelize. Vamos dar um tempinho para poder ele instalar aqui a ferramenta. Beleza. Com isso, vamos só dar uma olhada aqui nos comandos que a gente tem. A gente tem que instalar o Sequelize CLI também. Vamos lá. Pronto, foi. Agora rodando aqui o Sequelize Help, a gente vê aqui os comandos básicos que a ferramenta disponibiliza para a gente, né? A gente consegue, a gente tem os conceitos de migrations, né? Que são basicamente os arquivos que a gente vai dizer para o banco de dados o que a gente quer fazer, né? Se a gente vai querer criar uma tabela nova, se a gente vai querer adicionar campos a uma tabela existente, se a gente vai querer deletar uma tabela ou deletar uma coluna, enfim. Aí esse arquivo, essa ferramenta, né, ela vai estar ajudando a facilitar o processo de manipulação das informações no banco de dados e na criação de modelos, geração dessas próprias migrations, né? Tem parte do trabalho, essa ferramenta vai estar fazendo pela gente, para a gente não ter que fazer na mão. Então aqui, já de cara, a gente vai precisar inicializar a configuração, né? Então a gente vai dar um yarn Sequelize init, que é justamente o que está falando aqui para inicializar a configuração, né? A gente vai dar um init config. Já criou aqui um arquivo config.json. A gente consegue ver aqui essa parte config. Que ele criou esse JSON aqui, basicamente ele cria por padrão esse arquivo aqui onde ele define 3 ambientes, num ambiente de desenvolvimento, de testes, de produção. E aí, para todos os efeitos aqui, eu vou estar nomeando o nosso banco aqui com o nome do projeto, né, o to-do list. Vamos estar colocando aqui, no meu caso, né, eu utilizo o usuário Postgres com a senha Postgres também. E aí vocês vejam direitinho aí qual que está sendo o nome do usuário e a senha, né, que vocês vão estar utilizando. E aqui o dialect é justamente o nome do banco de dados, tá? A gente vai estar utilizando Postgres, é isso, não tem mistério. Aí agora, a gente não criou um modelo ainda, a gente vai criar exatamente agora. Vamos voltar aqui, a gente lá os comandos. Para estar criando um modelo, a gente vai estar gerando um comandozinho que é, cadê? Esse aqui, um model generate. Tá? Aí desse comando ele vai estar fazendo a criação, ele vai gerar pra gente o modelo com um esqueleto básico e vai estar criando também a migração, que vai estar fazendo exatamente a criação desse modelo no banco de dados. Então vamos aqui agora escrever o nome do comando no yarn Sequelize. Vamos dar um init models.
aqui ele já cria pra gente a estrutura básica index que a gente vai estar utilizando para se conectar ao banco de dados. Então, passo a passo, que linha a linha, ele basicamente vai estar fazendo a configuração e de acordo com o ambiente que a gente estiver utilizando, se vai ser um ambiente de desenvolvimento ou produção, ele vai escolher o banco correto a se estar manipulando. E aqui basicamente no final ele vai carregar todos os modelos, todas as classes que o projeto tiver e vai retornar um objeto DB que a gente vai estar utilizando para poder manipular e criar as nossas listas posteriormente. Bom, aqui eu inicializei a configuração do modelo, agora eu vou criar propriamente o modelo listas. Com isso, no Yarn Sequelize, esse init, não é init não, model create, create. Vamos só ver aqui como é que ele repassa aqui as informações pra gente. Ó, sempre que você precisar checar mais informações a respeito do comando ou outro, você escreve o nome do comando, dá um espaço e coloca --help. Aí vai vir, aparece uma descriçãozinha, né, quais são as opções que você pode estar passando ali. Bom, basicamente aqui, agora o que a gente pode fazer, né? A gente passa o nome do nosso objeto e em seguida passa os atributos. É o que a gente vai fazer. Então vamos dar aqui Yarn Sequelize modo .create e colocar aqui --name list attributes. Ele só tem dois atributos, né, que é o title. Muito importante colocar o nome do campo, 2 pontos, e string, o tipo do dado. No caso do nosso title aqui é string. E aí vai iniciar um novo campo, coloca vírgula e escreve o nome do novo campo. No caso meu aqui é o description. Eu vou colocar 2 pontos e o tipo text. Text é um outro tipo de campo que ele também funciona, tem um comportamento muito parecido com a string e vai guardar texto, só que ele tem um espaço muito maior, tá? Isso aqui é do próprio Postgres mesmo, ele tem esse padrão de funcionamento. Bom, é isso, a gente cria aqui. Aí tá perguntando se eu rodei o Sequelize init. Estranho. Vamos dar um Sequelize init aqui de novo. Vamos dar um force aqui para ele sobrescrever essa bodega. Vamos dar uma olhada aqui novamente. Vamos confirmar novamente. Do list. Postgres. Vamos ver aqui novamente, né? Rodar o mesmo comando de antes. Pronto, agora ele criou um modelo. Aí aqui a gente consegue ver o que ele criou. Ele diz aqui pra gente que ele criou 2 arquivos, né? Um arquivo dentro da pasta models, com o nome list, e um outro arquivo dentro da pasta migrations, que aí tem o nome, tem aqui o timestamp, né? Que é justamente a data corrente, né? Com a hora que foi criado aquele arquivo, junto com o nome do objeto do recurso, né? Create list. Daí a gente pode ver esses 2 arquivos aqui. O primeiro deles, na model, a gente vê aqui o padrãozão, né? O próprio Sequelize já cria esse arquivo aqui pra gente, ele popula com essas informações. E aqui ele já está definindo os tipos de dados, né? Então ele já coloca aqui uma validaçãozinha do campo title, que tem que ser string, né? Isso que quer dizer que ele só vai guardar essa informação se a informação que for colocada ali for uma string. A mesma coisa que para o description, né? Se for um dado do tipo text, ele vai salvar. Se for algum dado do tipo inteiro, double ou outro tipo de dado,
a tendência é que ele recuse e dê um erro, tá bem? Esse aqui foi um dos arquivos, vou só botar um espaço aqui. E o outro arquivo que ele criou, esse arquivo aqui no Migration, que é justamente o Sequelize contando para o banco de dados o que ele deve fazer, né? Então ele está contando aqui no banco de dados que ele vai criar uma tabela com o nome lista e tem esses seguintes parâmetros, essas colunas que estão aqui. Então ele vai ter uma coluna ID, uma coluna title, outra description, outra created net e outra updated net. Essa created e updated, eles são padrões para todo objeto que você for utilizar. Normalmente eu indico não apagar, não remover, que aí tem cenários que é muito útil, né, você saber exatamente quando aquele determinado objeto foi criado, quando foi a última vez que foi atualizado. Então, por padrão, o Sequelize e até mesmo outros ORM já criam isso por padrão. E aqui, para finalizar, a gente precisa rodar essas migrações, né, fazer elas serem executadas no banco de dados. Até então a gente criou os arquivos, iniciou as configurações de conexão ao banco de dados, mas ainda esse banco ele não foi criado ainda, ele não tem essa tabela feita, né? Então agora a gente vai criar o nosso banco de dados. Opa! A gente vai criar o nosso banco de dados agora. E a Sequelize vai colocar db create. Esse aqui é o comando para criação do banco de dados. Ah, outro detalhe. Para a gente estar utilizando um banco de dados, a gente precisa instalar também a biblioteca dele. A gente vai estar instalando agora, utilizando yarn add pg e pg hstory. Essas duas bibliotecas são necessárias para a gente conseguir fazer a manipulação também. Pronto, e com isso a gente já vai conseguir criar o nosso banco de dados propriamente dito. Escrevi errado o nome Sequelize. Pronto, agora a gente já criou nosso banco to-do list. Agora a gente vai só fazer as migrações se perpetuarem no nosso banco. Pronto, aqui ele está dizendo para a gente que, utilizando o banco do ambiente de desenvolvimento, foi criado a tabela listas. Então, com isso, eu já consigo fazer as nossas operações de adaptação nas nossas rotas. Vamos pegar aqui, para exemplificar, vamos aqui fazer a importação do nosso DB, né? A gente vem fazer require, vamos de novo fazer uma cópia do path aqui relativo. Vai vir aqui no arquivo que a gente está querendo pegar o caminho dele, clicar com o botão direito, clique em Copy Relative Path. E aqui nesse ponto, a gente vai ter que colocar aqui também dois pontos barra, que é para ele voltar uma pasta antes, ele entrar na pasta Models e encontrar esse arquivo index.js. Com isso, a gente vai adaptando função por função do nosso projeto. Enquanto a gente vai adaptando função por função, é interessante que a gente coloque alguns comentários para ajudar na leitura do código, né? Então, por exemplo, aqui a gente está fazendo um get lists, né? Então, vamos adaptar aqui o nosso get lists. Vamos fazer assim, vai ficar como assim, db list.findAll. Essa função findAll, ela é do próprio Sequelize, tá? A gente consegue encontrar mais delas na própria documentação também, que eu vou estar deixando escrito também nos materiais. E aí com isso, como essa função aqui ela me retorna uma promise significa promessa no JavaScript, meio que a gente não consegue utilizar aquele objeto ou renderizar as informações daquele objeto
até aquela promise ser atendida pelo JavaScript. Então, a gente tem uma forma de basicamente dizer para o JavaScript, olha, enquanto essa promessa não é atendida, você espera. E aí, a partir do momento que ela for atendida, você executa tal coisa, tal função ou tal atividade. Então, para esse caso aqui, vai estar utilizando a função then. E aí, a partir do momento que terminou, essa promise for atendida, então a gente vai pegar as listas e vai fazer alguma coisa. Que é justamente o que? Essa nossa resposta que a gente coloca ela lá pra dentro. E aí vamos matar essa nossa lista aqui. E com isso, né, o que é que vai acontecer agora? Se eu for lá para nossa página, eu sei que vai dar erro. E vai acontecer das outras funções querendo procurar as informações aqui, mas assim que a gente clicar em um daqueles botões não vai dar certo, porque a gente comentou o nosso array. Então, quando a gente atualiza aqui, basicamente não vai carregar nada, porque no nosso banco de dados ainda não tem nada. Então, para começar a ter alguma coisa, vamos modificar aqui a nossa função de criação. Vou aproveitar para colocar aqui o comentário dela. Tá aqui, post new lists. Vou pegar essa aqui. Aqui eu vou pegar get new page list. E aqui na função de criação, o código vai ficar um pouquinho mais enxuto, que é bom pra gente. Basicamente vai fazer um db.list novamente. Só que ao invés de dar um find all, a gente vai usar o create. Create hack body. E com isso o create também, a função create, ela retorna uma promise. Então a gente vai precisar usar a função then. E assim que ele me retornar essa minha lista, eu vou fazer alguma coisa, que é justamente redirecionar para a nossa tela base. Aqui, como não vou utilizar esse objeto list, eu consigo usar as Eron Functions do próprio JavaScript e conseguir enxugar um pouco mais aqui a nossa função. E no final, ela pode ficar dessa maneira aqui, bem mais enxuta. Então, com isso a gente já consegue. Deixa eu mostrar aqui para vocês, acabei esquecendo de voltar. Olha só. Aqui basicamente eu comentei, né, o que a gente já tinha. Então, o que aconteceu? Deu uma enxugada. E com isso a gente já consegue estar fazendo a criação da lista e salvar no nosso banco de dados. E a partir do momento que eu tenho uma resposta do nosso banco de dados, eu redireciono para a nossa tela principal. E com o uso dessa função aqui do banco de dados, eu consigo também dar uma enxugada na nossa função de criação. Ela fica assim no final. Bora lá dar uma olhada como é que vai ficar o comportamento, né? A intenção é que o comportamento não mude, continue salvando, continue redirecionando, continue mostrando pra gente o dado salvo. O que vai mudar especificamente vai ser a gente estar salvando, onde a gente vai estar salvando essas informações, e também que ao derrubar o nosso servidor, aquelas informações não vão sumir, elas vão continuar lá, a gente vai conseguir acessar quando subir o servidor novamente, servidor local. Bom, aqui a gente vai estar criando a lista 01, description 01, clicar em save, pronto, tá aqui, do jeito que a gente tinha visto utilizando
os vetores. Lembra que eu disse que ia ficar dando erro porque a gente sumiu com aquela nossa variável list, nossa variável de array. Então a gente tem que adaptar primeiro as funções aqui ainda. Então vamos lá terminar de fazer esse trabalho. Aqui agora adaptar a função show. Para a função show, a gente vai estar utilizando a função find by primary key, basicamente essa daqui, const list igual db, ou consegue usar assim também, né? List.find by pk, e a gente passa o nosso ID. Então a gente só joga a nossa função de renderização aqui para dentro. Com isso, vamos dar uma olhada lá na nossa função show. Atualizou, clicou no show, ele já exibe aqui pra gente. Bem simples. Vamos agora adaptar a parte da função do edit. O edit vai ficar um pouco parecido e similar com essa parte do show, mas aqui vamos só terminar de comentar. A gente vai ter que editar os dois, né? A primeira delas a gente vai precisar editar justamente para poder a gente conseguir carregar informações da lista, né? Então a gente vai dar um get edit list. E aqui, como a gente utilizou a função na função show, a gente vai estar utilizando basicamente a mesma função. E como a gente precisa reforçar isso na nossa cabeça, como a gente precisa reforçar o uso da função específica, né? A gente está exercitando aqui a utilização do banco de dados e do SQLite, a gente vai estar fazendo tudo na mão. Bem, repara que as funções aqui elas são basicamente as mesmas, que vai mudar justamente a página que a gente está renderizando, né? Beleza, editamos a parte da página. Agora a gente tem que editar a função. Aí aqui a gente precisou passar parâmetro por parâmetro para poder conseguir editar, mas no caso, como a gente está utilizando o RM do SQLite, isso não vai ser necessário também. A gente vai estar utilizando aqui uma função, né, define by pk id para passar update body. Primeiro parâmetro aqui do update, a gente vai ter que passar as informações, né, os campos que a gente vai estar atualizando, e dentro aqui da chave a gente vai passar o campo where e o campo id. Vamos colocar o campo id numa função const. E então colocar nossa função para dar uma resposta. Com isso, vamos só lembrar de colocar o nosso
comentário aqui. Post update list. Beleza. Com isso eu já consigo editar as informações das minhas listas. Vamos carregar. Clicando aqui, ele já vai carregar as informações que estão ali pré-escritas, né? Vamos colocar 01 teste, salvar, que ele já editou pra gente, né? A gente tem pronta a criação, tem pronta a parte do show, tem a edição. Agora, por último, vamos modificar a deleção desse recurso. A deleção é a mais fácil, né? A mais simples de todas. Para deletar, só colocar aqui antes o nosso comentário. Delete list. DB list. Destroy. Se eu não me engano é assim. E como a gente não vai estar manipulando nenhum objeto, né? No final, a gente vai passar uma iron function aqui por dentro e botar para ele redirecionar para nossa tabela principal de listas. Ah, verdade. Preciso criar nossa função id, né? Então, beleza. Criada a função. Vamos dar uma olhada agora como é que tá aqui na nossa página. Atualizou. Clica para deletar. Deletou. Pronto, é isso. Basicamente, o nosso CRUD com banco de dados está pronto. Está perfeitamente funcional. E a gente também terminou de comentar aqui as nossas funções básicas. Por hora, é isso assim que eu tenho que demonstrar. Vamos só dar uma limpada nesse código aqui. E é basicamente esse o CRUD assim, mais básico, né? Mais simples, mais direto. Com isso a gente já conseguiu dar uma geralzona nessas operações. Conseguimos manipular um pouquinho de banco de dados, criando uma tabela, como também conhecemos algumas outras ferramentas que vão ser muito importantes para a gente conseguir desenvolver essas aplicações, esses projetos. Conforme a gente for amadurecendo a ideia, conforme a gente for avançando, a gente vai ver que essa nossa aplicação vai ganhando uma robustez maior e vai ficando cada vez mais interessante, mais complexa, né? Os próximos passos seriam adicionar as atividades de cada lista. Essa é uma parte que eu estou terminando de aprontar, logo eu libero, mas pelo menos esse CRUD das listas já está pronto e é possível já iniciar os estudos. Beleza, galera? Qualquer coisa, qualquer dificuldade que vocês tenham, podem me contatar, que eu vou estar vendo como é que eu posso estar ajudando vocês. Valeu, galera!